Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado à SBGC pelo convite e agradeço a todos vocês pela participação. Nós já temos mais de 40 usuários conectados e temos aí um bate-papo que eu espero seja bastante interessante aí na próxima hora. Um pequeno lembrete, ao finalizarmos, essa gravação vai estar disponível para vocês depois reverem ou verem alguns pedaços que vocês acharem adequados rever, né? Olhar um pouco mais, entrar um pouco mais em detalhe. Bom, muito bem. O nosso objetivo básico hoje é a gente conversar um pouco sobre todos esses impactos e mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade. Muitas vezes nós olhamos a mídia e mídia especializada, ou mídia normal mesmo, do dia a dia, e vemos uma notícia aqui, uma notícia ali, de algumas coisas que estão mudando. Por exemplo, ontem mesmo, no jornal o Globo, aqui no Rio de Janeiro, saiu uma notícia, que eu vou mostrar para vocês, o desafio da tecnologia, onde fala-se a automação tem alta chance de afetar o emprego de metade dos brasileiros. É um estudo feito por dois pesquisadores, um deles brasileiro e uma russa, junto à Universidade Harvard, e que mostram que 53% dos brasileiros têm 70% de chance de terem suas funções automatizadas até 2040. É uma notícia que nós vemos aqui, é uma outra que nós vemos ali, e muitas vezes nós não conseguimos fazer um quadro, completar esse quadro, porque estamos envolvidos no dia a dia, nos toma muito tempo e muitas vezes não conseguimos olhar mais de um artigo sobre o mesmo tema, vemos artigos diferentes. Steve Jobs, há algum tempo atrás, quando vivo, obviamente, ele comentou que é muito difícil você olhar à frente e juntar pontos desconectados. Quando já aconteceu, é passado, fica muito fácil. Essa figura que eu tinha imaginado, que legal, é isso mesmo, mas já é passado. E o que nós queremos aqui é, de alguma forma, ajudar vocês a conectar os pontos. Nós vamos falar de algumas tecnologias e que impacto isso tem na nossa carreira, na nossa profissão, nas nossas empresas, na sociedade como um todo. Ou seja, olhar para frente e ver como essas coisas que estão acontecendo fazem sentido. Qual a big picture que nós podemos ter a partir desses pontos aparentemente desconectados. Bom, deixa eu falar um pouquinho quem sou eu, afinal, eu estou aqui com vocês, deixa eu me apresentar, César Paulion, acho que vocês já viram na inscrição, né, no invite. Eu diria que eu estou na versão 2.0, vocês estão vendo aí esse slide, mas, na verdade, isso representa uma pivotada significativa na minha carreira profissional. Eu já estou há bastante tempo atuando em tecnologia e negócios, em empresas que usam tecnologia, no caso a Shell, a minha primeira empresa no setor de petróleo, depois trabalhei no setor financeiro, no Chase Manhattan, como então no Brasil. A partir daí, durante mais de uma década, mais de 15, quase 20 anos, fiquei na consultoria, na antiga Price Waterhouse, PwC hoje, onde cheguei a sócio-diretor, e em 2001, com a aquisição da divisão de consultoria pela PwC, pela IBM, eu me tornei IBMista. Isso durou até 2013, ou seja, 12 anos como IBMista, com um chapéu de diretor de novas tecnologias e Chief Evangelist. Chief Evangelist era um nome curioso para uma função que eu me divertia muito, que de alguma forma conectava as inovações dos centros de pesquisas e outras áreas da IBM com o mercado brasileiro, tentando desenvolver e, de alguma forma, tropicalizar algumas inovações. Algumas foram bem-sucedidas, outras nem tanto, né? Faz parte do dia a dia. Em 2013, eu realmente resolvi mudar a minha vida, saindo do mundo corporativo e atuando hoje no que eu chamo um ecossistema muito focado em inovação e no mundo de startups.
Então, sou um dos sócios da Kick Ventures, uma venture builder, onde temos 70 startups investidas e um pool bastante significativo de investidores anjo. Eu também faço parte do conselho e sou investidor de algumas startups na área de inteligência artificial. Vocês estão vendo aí no meio a DataH, o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, a MentorMind e assim por diante. São startups que começaram no Brasil e a DataHI 2A2, que é o Instituto de Formação de Talentos e Inteligência Artificial, já estão também operando no Canadá. O Canadá hoje é um dos principais países de inteligência artificial. Canadá, Estados Unidos e China formam realmente a ponta de lança do desenvolvimento de inteligência artificial. E uma das outras startups que eu posso destacar aqui é a Syncar, que também está operando no Canadá, que está desenvolvendo veículos autônomos, veículos de entrega. É a primeira empresa de inteligência artificial no Brasil a desenvolver um veículo autônomo. Então, fico muito orgulhoso de estar próximo a essas iniciativas. E também, vocês estão vendo embaixo aí, eu apoio a Embrapa Gado de Leite, especificamente, uma série de iniciativas focadas a alavancar inovação na cadeia do leite, com Ideas for Milk, um hackathon, que é um hackathon na fazenda experimental que a Embrapa tem em Coronel Pacheco, perto de Juiz de Fora, em Minas Gerais, aqui pertinho do Rio. Eu moro no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro. Apoio a FINEP, no programa FINEP Startups, e também dou aula na Fundação Dom Cabral, que também é muito legal, porque a Dom Cabral é considerada hoje uma das 10 melhores escolas de negócio do mundo. E eu dou aula no MBA, em alguns MBAs, e também no curso de transformação digital. Por que eu falei isso? Né? Primeiro, para me apresentar, e segundo, que hoje eu consigo, de alguma forma, colocar um pé num lado da margem do rio onde as empresas estão e no outro onde as startups estão, e fazer essa ponte. Isso é muito interessante, muito instigante, porque no mesmo dia eu consigo falar com startups, uma garotada que tem algumas ideias brilhantes, mas talvez não tenha uma visão de negócios, e falo com um executivo de negócio de uma grande corporação que tem uma grande experiência executiva, mas tem algumas dificuldades de entender esse mundo de startups. E eu consigo, de alguma forma, fazer essa ponte, isso me gera muitos insights. Aprendo muito com essas conversas, e é um pouco dessa experiência que eu vou compartilhar aqui com você. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu acho que é nada melhor que ter um pano de fundo que explique mais ou menos o contexto onde nós estamos. Nós estamos no que, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial tem batizado de Quarta Revolução Industrial. Tem vários apelidos para esse momento que estamos vivenciando, e esse me parece bastante adequado. Inovação, mudanças, transformação, revoluções sempre aconteceram. Vocês estão vendo aí que já, olhando apenas a industrial em si, tivemos várias etapas. Essa seria a quarta. O que diferencia essa das demais? Duas coisas fundamentais. A primeira, indiscutivelmente, é a velocidade e a amplitude com que as coisas estão acontecendo. É muito rápido. As mudanças estão sendo muito rápidas. Antes, as mudanças aconteciam, mas levavam décadas para uma determinada tecnologia de se disseminar. 20, 30, 40 anos para atingir um patamar de disseminação global. Hoje não. Se você coloca uma tecnologia num dia, no dia seguinte ela está espalhada pelo mundo inteiro. Por exemplo, um jogo como Pokémon Go foi lançado nos Estados Unidos e horas depois pessoas na Índia, no Brasil, na Indonésia estavam utilizando esse jogo. Então, é muito rápido. Isso não acontecia anteriormente, que eram bens, produtos, inovações analógicas. Isso é velocidade e amplitude. O segundo é que nós estamos falando de inteligência artificial e nós estamos falando de capacidade cognitiva. O que significa isso? Nas tecnologias desenvolvidas anteriormente, nós potencializamos a nossa força física. O que é um trator? Me permite ser um super-homem. Eu consigo empurrar toneladas. Um guindaste, levantar toneladas. Agora, nós potencializávamos a nossa força física, e agora nós podemos potencializar a nossa capacidade cognitiva. Isso nos abre um novo campo, mas, ao mesmo tempo, é um desafio.
velocidade com que as coisas estão mudando e potencialização da capacidade cognitiva. Que desafios teremos pela frente? Talvez ainda seja um pouco cedo para fazer conjecturas e previsões, mas sabemos sim que elas virão e são muito impactantes. Alguns dados já comprovam que as mudanças estão acontecendo. Primeiro, falarmos em transformação digital não tem muito sentido quando nós vemos que o mundo já é digital. Nós estamos vendo aí que uma parcela significativa da população do planeta já está conectada à internet. E com as novas tecnologias que estão surgindo e que provavelmente vão estar disponíveis nessa próxima década, como os satélites de baixa ordem do SpaceX, para citar um exemplo, é muito provável que até o final da próxima década toda a população do planeta vai estar conectada. Nós estamos falando aí de mais uns 2,5 bilhões de pessoas se conectando em mais uma década. Aqui no Brasil, nós já temos um percentual bastante significativo, mais de 60% da nossa sociedade conectada à internet. Quer dizer, somos, sim, um país conectado e vamos ter praticamente todos conectados em mais uma década. E o que nós fazemos quando conectados? Nós interagimos, nós atuamos de uma forma bastante intensa com as tecnologias que estão disponíveis. Só para vocês terem uma ideia, em apenas um único minuto, uma pequena parcela da internet, vocês estão vendo aí, toda essa atividade acontece. Internet mundial. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas se conectando ao Facebook, nós estamos vendo mais de 46 mil posts sendo colocados no Instagram, nós estamos vendo mais de 80 e tantas mil pessoas conectadas e interagindo no Twitter, colocando seus tweets. Nós estamos vendo tudo isso acontecer, sem contar outros sites de mídia, de empresas e assim por diante. Então, sim, estamos bastante atuantes na internet. Se nós pegarmos um exemplo, o Facebook hoje tem, da população global, ele tem 2,5 aproximadamente de pessoas. Ou seja, nós estamos falando aí de 1/3 da população do planeta está conectada no Facebook. Para termos uma ideia, o número de usuários do Facebook é praticamente o dobro de pessoas que professam a religião católica. Estima-se que tem 1,3 bilhão de pessoas que professam a religião católica e quase 2,6, quase o dobro, está no Facebook. Então, talvez até uma das grandes religiões do mundo. Quer dizer, e se fosse um país, com certeza seria o maior país do mundo. Né? Tem mais gente no Facebook que na China. Então, isso tem feito mudanças significativas nos nossos hábitos. Você hoje tem muito mais informações sendo obtidas via mídias sociais que pela mídia tradicional. É muito rápida a informação, compartilhamento de informação, a troca de informação. Então, hoje, usar essas tecnologias faz parte do dia a dia, é normal. E o que essa tecnologia, o que essas empresas sabem sobre nós é realmente muita coisa. Né? Nós não temos nem ideia do que elas sabem, mas elas sabem, eu acho que essa piada mostra claramente isso. Né? Quer dizer, hoje, nós estamos conectados e nós deixamos uma pegada digital absolutamente imensa aí, no mundo digital que nós vivemos. E um ponto de inflexão de toda essa mudança é o ano de 2007, quando o iPhone surgiu, há 12 anos atrás. Quando ele surgiu, ele transformou toda a nossa sociedade. Antes nós tínhamos acesso à internet, claro, mas você trabalhava com um laptop ou um desktop, você não podia andar o tempo todo com o desktop, e mesmo o laptop você não andava na rua com ele funcionando, você carregava ele na mochila, abria no escritório, no bar, no Starbucks, o que seja. Agora não. Agora eu tenho internet no meu bolso, eu estou andando, estou no ônibus, estou no avião, em qualquer lugar eu estou usando esse dispositivo. Ele trouxe a internet para o meu bolso. E isso provocou uma mudança que, primeiro, gerou uma onda de choque que destruiu empresas grandes e poderosas que eram líderes em alguns setores. Por exemplo, na indústria então de celulares, a Nokia era líder em conteste e praticamente hoje não é nada. A BlackBerry, que era um símbolo de status, e hoje não tem nada a ver, nem existe. Quer dizer, a Motorola, que foi criadora do próprio celular, e assim por diante. Essa onda de choque foi se propagando, e transformando diversos
setores de indústria. Vamos pegar um exemplo muito interessante e analisarmos que muitas vezes nós prestamos atenção ao que está mais à vista, claro, natural, e não o que está sendo provocado por trás. Vamos pegar essa imagem. Ela mostra o mesmo local, a Praça de San Pietro, no Vaticano, em 2005, anúncio do Papa Bento XVI, em 2013, o Papa Francisco I. De imediato, o que nós vemos, muito mais pessoas conectadas, né? Não tem nem como comparar. Isso em 2013, nós estamos em 2019. Mas o que nós estamos vendo aí é a mudança em alguns setores, por exemplo, a indústria de mídia. Repare, em 2005, eu assistia pela televisão o que estava acontecendo. Então, eu poderia ver realmente a transmissão em tempo real. Mas eu não tinha controle da situação. Era visto apenas a imagem que o diretor de imagem me passava. Era ouvida apenas o que o locutor me falava. Agora não. Repare, em 2013, cada um dessas pessoas são produtores e consumidores de conteúdo, são prosumidores. Cada um deles filma, grava, tira fotos e passa seus comentários, sua percepção de ângulos diferentes e suas opiniões diferentes, compartilhando com os Facebooks que nós vimos, com o Instagram, com o WhatsApp. Então, não é mais uma relação unidirecional. Uma empresa de mídia diz o que você precisa ouvir, na opinião dela. Aqui todos nós compartilhamos informação. Com isso, nós estamos vendo a perda de relevância da mídia tradicional. Isso é indiscutível, nós estamos vendo aí perda de circulação, perda de relevância da mídia tradicional na televisão, no mundo inteiro, aqui no Brasil, nos jornais, no mundo inteiro, aqui no Brasil, as revistas e assim por diante. Então, esse é um claro indício. E vamos em outros setores. Vocês pegam, por exemplo, de câmeras digitais e comparem que em 2007 com o iPhone quando surgiu. Repare uma coisa curiosa. Você tem uma inércia do mercado. Em 2007 surgiu o iPhone, em 2008 começou a se propagar e começaram a surgir as alternativas, Samsung, Nokia, tentando alguma coisa, lembram-se disso? Pois é. E essa inércia ainda fez com que mais uns 2 ou 3 anos o mercado de câmera digital se mantivesse. Mas ele estava corrido por baixo e desabou. Repare como desaba. Então, muitas vezes chega um concorrente digital, você não nota, porque você está na inércia ainda crescendo, mas de repente você desaba. Isso tem acontecido com todos os setores onde alguma disrupção acontece. É muito curioso ver isso, mas é sintomático. A mudança é muito rápida, não é mais em décadas, mas em poucos anos. Então, quando você observa isso no dia a dia nosso, né? Se vocês olharem, hoje praticamente você não fala mais em pegar um táxi, você fala em pegar um Uber. Estamos falando de 4, 5 anos apenas. O Uber já faz parte da nossa vida. Aqui no Brasil, o Brasil é a segunda operação do Uber no mundo. São 500 mil motoristas. É um dado interessante a gente observar isso. Se nós abstrairmos do conceito de emprego tradicional, CLT, etc., etc., o Uber é talvez um dos maiores ofertantes de oportunidades de trabalho. São 500 mil motoristas. Poucas empresas oferecem 500 mil oportunidades de trabalho. Não é emprego, é trabalho. E essa é uma mudança que a gente vai ver ao longo do tempo. Essas mudanças estão acontecendo. E esse é o nosso dia a dia. Reparem, grande parte do que nós estamos vendo aí não existia há 10 anos atrás. O Uber, o próprio 99, as bicicletas, os scooters, né? O WhatsApp, nós estamos falando do iFood. O iFood são 400 mil entregas de comida por dia, 400 mil. O Rappi, a gente compra pela Amazon, usamos o Kindle. Kindle, por exemplo, eu praticamente não compro mais livro em papel, muita gente faz isso. Eu vou na livraria, folheio o livro. Por exemplo, eu comprei um livro essa semana, foi muito interessante isso. Eu comprei no sábado até. Eu fui na livraria, vi o livro, folhei, achei interessante, R$60. Aí eu entrei no Kindle, estava R$20 o livro digital. E isso faz com que eu não precise ter uma livraria em casa. Né? Vocês estão vendo aí atrás, na biblioteca, ainda tem alguns livros, e muito menos que eu tinha antes. Fiz a doação da maioria deles. Mesmo porque livros de tecnologia, você, em 1 ou 2 anos, estão realmente fora de sintonia, já estão obsoletos. Mas você está vendo Spotify, Instagram, Netflix,
Netflix tem 7,5 milhões de usuários aqui no Brasil. Nós estamos falando de uma receita maior que o SBT. O Waze, que não deixa você se perder. O Google, que passa a ser a sua fonte de informação. Quer dizer, aumenta a sua capacidade. Repara como a gente aumenta a nossa capacidade cognitiva. Se eu estou numa reunião, numa festa, alguém me fala de algum assunto, sobre dinossauros, por exemplo, eu posso consultar o Google e ter essa informação. Eu nunca estudei sobre o assunto. Então, eu tenho informação. Olha como meu cérebro aumentou, o volume de informação que eu tenho acesso aumentou. Não preciso mais guardar essa informação. Ela está disponível. Então, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. E esse processo é contínuo, um processo de evolução muito rápido. Em breve, e eu falo em breve, muito pouco tempo, nós vamos estar interagindo com todas essas tecnologias através da interface de voz. Já fazemos isso com Alexa, eu tenho em casa, com Siri, você utiliza, e talvez não precisemos nem mais de aplicativos. Eu falo e essa tecnologia de voz fala com o aplicativo. Então, eu não preciso chamar o aplicativo do Uber, eu peço ao Alexa para ele chamar o Uber. Então, isso está acontecendo e vai se disseminar muito rapidamente. A voz vai ser o novo interface padrão nos próximos anos. E por que está acontecendo? Está acontecendo por uma razão muito interessante, muito simples. A capacidade computacional dobra a cada período relativamente curto. A cada 18 meses, aproximadamente, dobra-se a capacidade computacional, dobra-se a capacidade de armazenamento das informações. Reparem, hoje no meu bolso, o smartphone que eu tenho, que vocês têm, tem 5 a 6 vezes a capacidade computacional que todo o data center da NASA tinha há 50 anos atrás, quando o homem chegou à Lua pela primeira vez, foi em julho de 69. Não é a nave Apollo, é todo o data center da NASA. Todos aqueles mainframes, capacidade computacional hoje estão dentro do meu bolso. Aliás, 1/10 dessa capacidade, 10 vezes mais, E uma outra coisa, imagina a computação em nuvem que eu tenho na retaguarda, que me permite fazer muito mais coisas. São bilhões e bilhões de smartphones de capacidade computacional que estão na retaguarda. Capacidade de armazenamento e uma outra coisa, desculpe aqui, e o outro fator que é o preço e a miniaturização. A tecnologia torna-se cada vez menor, tendendo a ser invisível. Você coloca a tecnologia hoje em qualquer lugar. Por exemplo, o transistor, hoje um circuito eletrônico, você pegar na ponta da minha unha, consigo colocar 100 milhões de circuitos eletrônicos. É invisível, você não vê cada um deles. Então, a miniaturização e diminuição de preço fazem com que a gente consiga colocar tecnologia em praticamente todos os objetos. Drones são coisas que voam. Vocês estão vendo aí uma capa montada há algum tempo atrás para a revista Time, onde os drones, em colaboração, montaram esse esquema e criaram uma capa absolutamente fantástica. E você pode fazer drones de todos os tamanhos, inclusive os projetos que nós estamos vendo, Uber, da Airbus, da Boeing, junto à Embraer, inclusive, de drones que vão carregar passageiros. São carros que vão levar passageiros, serão drones que vão levar passageiros. E serão drones autônomos. Já tem experimentalmente alguns deles operando, ainda com um piloto, mas o piloto não toca nos controles, mas por psicologia, manter o piloto é bom. Você fica mais seguro sabendo que tem uma pessoa ali no controle. Nós vemos as impressoras 3D, que não fazem apenas bonequinhos de plástico, mas podem fazer casas, como vocês estão vendo aí. Esse aqui é uma impressora, aqui é o modelo da impressora 3D, mas ela já imprime uma casa de cerca de 60 metros quadrados em 24 horas na China, e começando, através de empresas chinesas, estarem operando na África. Alguns estudos têm mostrado que mais ou menos 1/3 do custo de uma fabricação de uma casa convencional, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. Se isso fosse adotado no Brasil, você conseguiria não apenas fazer muito menos tempo, 24 horas, uma casa como essa, mas um custo, vamos imaginar que seja no mínimo a metade. Então, por que não utilizar novas tecnologias em processo que a gente tem hoje aqui? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Nós podemos ir mais à frente em tecnologias 3D e, inclusive, imprimir órgãos humanos, orelhas, vértebras, coração e assim por diante. Então, provavelmente, dentro de uma década,
o transplante de órgão vai ser inteiramente modificado. Isso é real. A orelha já foi impressa com impressora 3D e foi transplantada para uma pessoa. As vértebras também. Coração, foi impresso um coração, mas não colocado em uma pessoa. Então, não estamos muito longe dessa realidade, está bem próximo dessa realidade. Tecnologias como realidade aumentada, que permite fazer coisas absolutamente fantásticas. Aqui vocês estão vendo uma manutenção de equipamentos, mas pode também ser aplicado, nós vemos aplicando em sala de cirurgia, onde você tem a imagem do objeto real, o paciente ou uma máquina, e você tem as instruções de como fazer isso. Isso pode ser através de um óculos, de um tablet. Então, você está juntando o mundo real com o mundo virtual. Isso tem impacto significativo em serviço de manutenção, em educação e assim por diante. Nós estamos falando de coisas que podem viajar de forma autônoma, como os veículos, carros autônomos. Isso tem um impacto significativo na sociedade. Não vai acontecer de um dia para o outro e não vai ser a mesma coisa em todos os países. Alguns países vão estar mais à frente que outros. Um recente estudo da KPMG mostrou o grau de prontidão de 25 países em relação à adoção de veículos autônomos. Condição da infraestrutura, estradas, cultura da sociedade, posicionamento dos fabricantes e assim por diante. Dos 25, infelizmente, o Brasil está na 25ª posição. Grandes desafios nós temos pela frente. Os veículos que são treinados, seus algoritmos, um monte de radares, um monte de câmeras, sensores, é um data center sobre rodas. E eles são treinados nas estradas da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, e quando chegam aqui vão ter problemas. A placa está oculta por trás de uma árvore, tem buracos, as pessoas atravessam fora das faixas, bicicletas na contramão e assim por diante. Quer dizer, então tem que ser retreinado. Mas vai chegar ao Brasil um dia? Vai. E vai impactar uma cadeia muito grande. Né? Então, a indústria automotiva hoje está sob a força de transformação de 3 fatores importantíssimos. O primeiro, o veículo autônomo. O segundo, a eletrificação. Os veículos, dentro de mais 10 anos, praticamente todos eles serão elétricos. Os novos, né, serão elétricos. Todos os fabricantes vão deixar de fabricar os veículos a combustão interna. E o conceito da economia de compartilhar, que é você não precisar ter a posse do veículo, porque você usa muito pouco, e realmente apenas utilizá-lo quando for necessário. Quando isso acontecer, e isso está já dando claros sinais de que vai acontecer e se consolidar em uma década, nós vamos ver que talvez não haja diferença entre uma GM, uma Ford, uma Hertz, locadora de veículos, e um Uber. Faz a mesma coisa. Então, as fronteiras, os limites entre setor e de indústria provavelmente não vão ser os mesmos que nós conhecemos hoje. Se nós formos em frente, nós já vemos muita coisa acontecendo de forma autônoma, como o centro de distribuição da Amazon, onde esses robôs, eles simplesmente pegam os pallets e levam para outros cantos, quer dizer, fazendo que esse processo seja muito mais rápido, e vocês podem ver tudo isso funcionando de uma forma integrada num porto na China, no sul da China, em Taoyuan, onde vocês estão vendo um porto em operação. O guindaste é autônomo, não tem ninguém operando o guindaste. Ele coloca os containers num caminhão que também leva para um depósito de forma autônoma, não tem motorista. E esse é um grande desafio. Como é que integra tudo isso? Legal, tecnologia, mas segundo, as pessoas que estariam trabalhando aí, que estavam, vão ter que ir para algum lugar. Né? Vocês veem um porto em operação, mas não vem ninguém. Ele é totalmente autônomo. É um porto pequeno, mas é uma prova de conceito que é viável o que nós estamos vendo. A tecnologia de inteligência artificial permite que você tenha um porto autônomo. Permite que você tenha carros autônomos, quem sabe navios autônomos, já tem alguma experimentação nesse sentido, os guindastes autônomos, os aviões autônomos e assim por diante. E aí entramos na força motriz de toda essa transformação. Inteligência artificial. Inteligência artificial vai ter um impacto tão grande na nossa sociedade como a eletricidade teve na nossa sociedade industrial. Nossa sociedade foi moldada pela eletricidade. As cidades que nós temos, os modelos de negócio, coisas que nós temos, elevadores, nós temos prédios que temos elevadores, e porque a eletricidade existe, né? Ela faz parte da nossa vida.
Não vivemos sem eletricidade. Aliás, sem eletricidade a gente não tem nada. Não tem sistema de água encanada, a gente não tem atividades financeiras, a gente não consegue comer as coisas porque as coisas se estragam, por causa da geladeira, a comida se estraga. A nossa vida volta ao que era milhares de anos atrás. Então, a eletricidade é a força motriz da nossa sociedade, moldou a sociedade e vai moldar a inteligência artificial, vai moldar nas próximas décadas a nossa sociedade como a inteligência artificial, como a eletricidade, moldou a atual. Ela está evoluindo muito rápido, né? A gente olha para o lado e quando volta a olhar para o ponto fixo, a coisa mudou. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos vendo aqui uma imagem de um algoritmo de geração de imagens, de rostos. Olhem num período de 4 anos, em 2014, como era frágil, era fraco, você reconhecia ali que era fake, e agora nós estamos vendo uma precisão muito maior. Isso em 4 anos. Pensem na evolução exponencial. Daqui a 4 anos não corresponde aos últimos 4, corresponde como se tivesse aos últimos 10 anos. Então, a precisão é muito grande e a gente já começa a falar no termo deepfake, que são vídeos e fotos gerados por inteligência artificial. Vídeos quase perfeitos e provavelmente mais alguns anos perfeitos, onde você pode simular uma pessoa e o que ela está falando. E essa pessoa não é aquela pessoa, nem estaria falando aquelas coisas. São os grandes desafios que nós temos aí pela frente. Como a inteligência artificial ela pode ser positiva ou negativa, a gente tem que evitar que ela seja negativa. Para citarmos alguns exemplos do impacto da inteligência artificial para chamar a atenção para vocês, em 2011, o Watson, da IBM, surpreendeu todos nós quando venceu um programa de perguntas e respostas da televisão americana, o Jeopardy, contra os 2 maiores vencedores em mais de 2 décadas do programa. O programa de perguntas e respostas, no caso do Jeopardy, não é do modelo tradicional, onde você faz uma pergunta e mais rápido responde. Quem descobriu o Brasil? Aí responde, Pedro Álvares Cabral. Não. O apresentador, ele dá uma resposta e você tem que ser rápido em formular a pergunta. Então, por exemplo, o apresentador falaria Dom Pedro I e você teria que ser ágil o suficiente e rápido para fazer a pergunta. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Então, repara que é o contrário. E é complexo. Tentem fazer isso. Você receber a resposta e formular a pergunta. E o Jeopardy venceu os maiores vencedores do programa em 2 décadas. Isso em 2011. Alguns anos depois, em 2016, uma subsidiária do Google, a DeepMind, criou um algoritmo que nós chamamos de geradores adversários, que ele aprende com ele mesmo, e venceu o campeão mundial de Go. Go é um complexo jogo oriental, extremamente sofisticado e que demanda muita estratégia. E aí mostrou-se que era possível, sim, que um computador, um algoritmo, vencesse num jogo de estratégia ao ser humano. E não parou por aí. Logo depois, o AlphaZero, em 2017, ele venceu o Stockfish, que é um jogo campeão de xadrez. Mas aí vocês vão perguntar, mas xadrez não é novidade, computadores venceram humanos no xadrez. Não, não é. Em 1997 aconteceu pela primeira vez, né, quando o Deep Blue da IBM venceu o então campeão mundial, o Kasparov. E o Stockfish é uma evolução desse processo que começou no Deep Blue. Mas o que ele usa? Computação massiva. Ele faz cerca de 100 milhões de jogadas à frente, ele simula 100 milhões de jogadas à frente por segundo e estatisticamente tenta ver a melhor, baseada na probabilidade. O AlphaZero é diferente, ele não usa computação massiva. É um algoritmo que nós chamamos de geradores adversários, que aprende com ele mesmo. Ou seja, você passa as regras do jogo, ele joga com ele mesmo, como se fosse um espelho, e num curto espaço de tempo, em apenas 4 horas, ele passou por um processo de aprendizado tão eficiente que foi superior ao Stockfish e venceu o Stockfish. Ele saiu do zero para ser um campeão dos campeões em xadrez em 4 horas, em apenas 4 horas. É muito pouco tempo. E a gente vai vendo outras coisas muito interessantes. Agora, esse ano, o AlphaStar
ganhando em jogos como StarCraft. Aquele jogo de batalhas e outras coisas, ele tem uma dificuldade muito grande em relação aos outros jogos. Porque os outros jogos você tinha, são milhares, aliás, bilhões de jogados no caso do Go, mas aqui a incerteza é muito grande. Os jogadores mudam de tática e estratégia ao longo do tempo, não tem regras bem definidas. Então você está saindo do lado da certeza, onde os algoritmos são muito bons, para entrar no lado da incerteza, onde os seres humanos são muito bons. E o AlphaStar já está vencendo os campeões do StarCraft. Isso mostra que eu consigo desenvolver algoritmos, sim, que trabalham na incerteza. Esse é um paradigma que foi quebrado também. E aí nós vemos isso se refletindo nos impactos nas profissões. Por exemplo, antes nós imaginávamos que apenas atividades puramente automatizáveis, robotizáveis, poderiam ser substituídos por máquinas. Por exemplo, uma linha de produção de uma indústria automotiva. Em vez de gente apertando o botão, coloca o robô para fazer isso. Apertando parafusos e colocando pedaço de carroceria. Mas as atividades que nós chamávamos do white collar, né, os colarinhos brancos, isso estariam imunes à tecnologia. E nós estamos vendo que não. Por exemplo, vamos pegar uma atividade puramente burocrática, inerentemente humana, que é a advocacia, o direito. Uma competição entre advogados sêniores e um algoritmo mostrou, numa análise de contratos de NDA, era fazer essa análise, que o algoritmo teve 95% de precisão. Reconhecer falhas, omissões, aqui falta uma cláusula, essa cláusula está errada. Ele foi preciso em 95% das vezes, advogados em 85%, eram advogados sêniores. Mas o surpreendente é a velocidade. Um advogado levava 1h30 para analisar um contrato e o algoritmo 26 segundos. Isso significa que o meu escritório de advocacia pode ser inteiramente redesenhado. Eu não preciso mais dos estagiários. Os estagiários fazem geralmente essa análise. Então, isso me obriga a repensar o escritório para ser mais eficiente. Em vez de ter 30 estagiários, eu posso ter um algoritmo que faz 3 ou 4 vezes mais análises e eu posso cobrar um preço muito menor, então, para mim, é muito mais eficiente. Eu vou fazer isso se eu fosse o dono do escritório de advocacia. Mas o desafio que nós temos é para onde vão os advogados e como formam novos advogados experientes. Que hoje a formação educacional é teórica na academia e depois você vai para um escritório e faz seu estágio e a partir daí começa a sua carreira prática. Se eu não tenho mais estagiário, como formo os novos advogados? Então nós temos que repensar o sistema educacional. Mas a inteligência artificial não para por aí. Nós estamos vendo esse robô, né, disfarçado de gente, com máscara e tudo isso, né, mas pinta quadros. São robôs que compõem músicas, escrevem livros, poesias. Tem integração entre a robótica e a inteligência artificial permite fazer coisas que antes eram muito difíceis de fazer. Imagine uma colheita de tomate onde aquela pessoa está, de pai para filho, acostumada a visualmente reconhecer se o tomate está pronto para colher, ele olha, está bom para colher, apalpa para ver se a textura está boa, legal, vou e colho com delicadeza para não prejudicar o tomate. A mesma coisa esse robô, ele visualmente vê que o tomate está bom, apalpa e se tiver adequado ele colhe sem danificar o tomate. Isso é absolutamente fantástico. E quando nós colocamos a inteligência artificial em setores como saúde, ele nos ajuda a fazer coisas que eram inimagináveis para o ser humano. Nós temos muita dificuldade de correlacionar variáveis múltiplas. Nós, então, simplificamos. Por exemplo, ataque cardíaco. Você tem alguns sintomas externos, dor no peito, falta de ar, e aí você faz exame de sangue, a troponina mostra uma elevação, e aí você vê que realmente você está com um fato. Agora, tem uma série de outros sinais que passam imperceptíveis aos seres humanos. Por exemplo, micromovimentos dos músculos faciais. O médico olhando para mim não vai saber se eu estou tendo ou não um risco de ataque cardíaco, mas se eu colocando a imagem
uma câmera de vídeo, olhando isso, e trabalha com detalhes. A inteligência artificial trabalha pixel a pixel, então consegue ver detalhes que nós, seres humanos, não conseguimos captar. E correlacionando com milhões de outros casos, identifica um padrão de movimento da musculatura facial, que indica ali uma alta probabilidade dessa pessoa estar prestes a ter um ataque cardíaco. Então, isso ajuda e muito a operação médica. E outras atividades, né? Nós estamos vendo, por exemplo, estudos já mostraram que pessoas que têm ataque psicótico, eles, um período de tempo antes, começam a sussurrar determinadas palavras ou prolongar determinadas palavras com um sussurro imperceptível, talvez, em um ser humano. Principalmente hoje a gente analisa através de psicólogos, psiquiatras, se a pessoa vai ter ou não psicótico, e pelas entrevistas. E agora eu consigo ter um ferramental que diga, opa, essa pessoa vai ter um ataque psicótico, vai ter um surto, porque estou reconhecendo determinado padrão de sibilar ou de sussurro ao terminar algumas palavras. Algo que o ser humano não consegue fazer. Então, a inteligência artificial na saúde, com certeza, vai ser algo obrigatório nos próximos anos. Não vai ser mais uma questão se o hospital ou médico estão ou não utilizando, mas sim porque não estão utilizando. Né? Vai fazer parte desde apoio na consultas médicas, acesso a um monte de informação. Imagina quanta informação médica surge por dia e o médico não tem tempo de estudar. Basicamente, ele é reciclado em eventos que ele participa, congresso, ou visita do propagandista do laboratório farmacêutico. E milhões de artigos são produzidos em toda semana. Então, eu consigo ter uma síntese disso e um assistente virtual de voz que pode me ajudar nesse contexto. Eu posso ter a tecnologia me dando sinais de sintoma de ataque cardíaco que eu não conseguiria ver e assim por diante. Então, tudo isso vai mudar em muito a profissão médica. Análise de radiologia, né, do raio-x e assim por diante. Tudo isso nos leva a uma situação muito interessante. Nós estamos vendo aí que o que nós entendemos ficção científica não existe mais, é antecipação científica. Antecipação científica significa que tudo que nós pensamos vai ser inventado, é questão de tempo. Não é, será que... Não, vai ser inventado. Nós temos que conviver com isso, né? Nós temos que conviver com isso. Uma sociedade que já é interconectada, que as coisas acontecem em tempo real, eu consigo interferir, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, o ambiente de trabalho é qualquer um. Eu estou em casa, fazendo aqui esse conference call, esse bate-papo, eu faço, no final do dia, tem uma reunião aqui num café aqui perto, então não preciso de escritório, não preciso usar o meu laptop, o meu smartphone, que são as minhas ferramentas de trabalho, colocar na mochila e me deslocar para algum lugar. Eu faço qualquer lugar, o aeroporto, inclusive. E você tem uma geração digital que já está acostumada com isso. Já nasceu com não apenas a internet, mas com o smartphone como um pano de fundo. Para eles é tão normal quanto para mim é ligar o interruptor da luz. Então, a realidade que nós temos hoje, o virtual e o real, não tem mais separação. Então, onde é que termina um, onde é que termina outro? A gente não sabe, termina, começa, está tudo junto. Porque nós sabemos, sim, que tudo que puder ser automatizado, vai ser automatizado. Esse eu diria que é uma das poucas afirmativas que nós podemos fazer sobre o futuro. Tudo vai ser automatizado. E as mudanças vão ser cada vez mais aceleradas. Nós estamos acostumados, criamos modelos de negócio, criamos estruturas organizacionais para empresas tendendo à estabilidade. Estabilidade, algumas mudanças, estabilidade, algumas mudanças, estabilidade. Esquece as estabilidades. Pense em mudanças contínuas. Esse vai ser o novo business as usual. Então, vai ser o novo modelo de negócio. Ou seja, um ambiente cada vez mais complexo da gente gerenciar. Você tem vários fatores de decisão acontecendo ao mesmo tempo, mudanças cada vez mais aceleradas, incertezas e ambiguidade. E temos muita dificuldade de lidar com ambiguidade. Então, esse acrônimo VUCA é volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade em inglês. Ele representa basicamente o nosso cenário de negócios, onde os paradigmas que nos trouxeram até aqui começam a ser questionados. Provavelmente muitos deles serão
quebrados. Será que eu preciso do conceito de firma como eu tenho hoje, estruturas organizacionais? Provavelmente não. Grande parte do back-office talvez não precise ser feito dentro de casa. Os modelos hierarquizados não tem sentido. Todo esse conceito de firma foi criado na década de 30, através até de um trabalho de algumas empresas, no caso a GM, na década de 20, na década de 30, o prêmio Nobel de Economia, que mostrou que o custo de uma transação interna era menor que o custo da transação externa, então valia a pena fazer isso dentro de casa. Nós estamos falando da década de 30 do século passado. As tecnologias eram completamente diferentes do que eram hoje. Era papel. Hoje você tem smartphone, você tem ambiente de computação em nuvem. Então, os conceitos que nos desenharam empresas não necessariamente têm validade hoje. Tem que pensar nisso. Há modelo de consultoria, os planos que a gente fazia de Michael Porter, agora tem que olhar de forma diferente, surge inovação por tudo quanto é lado. Então, os parâmetros que criaram os setores de indústria, as nossas carreiras, nosso modelo de negócio, nossos modelos organizacionais, estão sendo questionados e provavelmente não vão sobreviver como são nos próximos anos. Nós começamos a ver novos modelos de negócio em consequência disso. O capitalismo sem capital. Uau, capitalismo sem capital. Essa figura é curiosa que vocês estão vendo aí, um empreendedor, um microempreendedor. Ele não tem bicicleta do Itaú e entrega o Uber Eats. Então, ele está fazendo um delivery, uma microempresa de logística, onde ele não tem nenhum capital. E outro dia eu estava conversando com esse conceito de não ter capital, tudo com um amigo meu, que ele, um conhecido, na verdade, que ele tem um apartamento, ele aluga uma parte dele pelo Airbnb e é um motorista do Uber Black. Então, ele está no setor de transporte, está no setor hoteleiro e não é um hotel nem uma empresa de transporte. E o Uber Black, ele aluga o carro. Ele fez as contas e disse que não precisa ter o carro. Ele aluga o carro e roda no Uber Black. Então, é algo que não pensávamos há um tempo atrás. E as mudanças vêm de todos os lugares. Isso também é a outra quebra do nosso paradigma. Nós sempre olhamos os nossos setores e as empresas do setor como concorrentes. Deixa eu olhar para o lado, ver como é que está meu concorrente, deixa eu olhar para o outro, ver o outro concorrente. Esquece isso. As mudanças, como vocês estão vendo aí, vêm de outros setores ou de startups que não estavam no radar até ontem. Olhar para o lado e imaginar que apenas competição entre seus concorrentes é, talvez, todo o setor ir para o buraco junto. Então, não dá mais para... E isso, eu acho que é interessante a gente pensar, que a gente está muito acostumado, até na área de RH, quero experiência no setor X, sou empresa logística, quero experiência em logística. Será que a experiência logística é suficiente? Será que não seria bom ter outras coisas? Experiências diferentes? Por exemplo, a gente esteve discutindo com uma rede de hospital e uma das ideias que surgiu é que um dos grandes problemas que eles têm é a troca de turnos. E um dos benchmarks que eles começaram a fazer na troca de turno, tripulação de avião, que também lida com gente, tem toda uma parafernália de troca de informação, e isso poderia servir de benchmark para os processos de troca de turno de hospital. O setor aeronáutico, para o setor hospitalar. Então, mudanças no setor podem afetar o outro setor. Não olhe apenas para os seus competidores diretos. O resultado que a gente tem visto é que o tempo de vida das empresas tem caído. Aqui é um estudo muito interessante que mostra que ficar entre as 500 empresas está cada vez mais difícil, a volatilidade é muito grande. E aqui está mostrando que o tempo de vida mesmo de uma companhia das principais empresas, a Standard Poor's 500, diminuiu de 67 para 15 anos num período de 100 anos. Isso tem algumas implicações. Primeiro, será que eu vou fazer 25 anos de empresa na mesma empresa? Provavelmente não, porque a empresa talvez não faça 25 anos. E eu não faço mais empresas para durar, empresas para durar eternamente. Talvez isso não seja mais factível. As empresas vão se modernizando, se sofisticando e se autodestruindo e criando outras. Então, isso muda bastante. Muda bastante até aqueles conceitos que nós tínhamos. Eu vou me formar numa profissão, vou entrar numa empresa, vou me aposentar nela.
esquece. Primeiro, você vai mudar de profissão várias vezes. Segundo, a empresa talvez você vai ter que mudar, porque ela pode simplesmente desaparecer. Isso afeta todas, mas todas as empresas. A gente dá uma olhada rapidinha nessa figura, ela é muito interessante, que é o vórtice digital, que mostra quanto mais próximo você está do vórtice, do ponto central, mais a disrupção vai te afetar ou já te afetou. E vocês veem aí alguns setores mais ou menos distantes. Mas tem 3 características importantes aqui. Primeiro, que à medida que você se aproxima do ponto central, a velocidade de atração aumenta exponencialmente. O fato de estar longe não significa que eu vou continuar longe durante muito tempo. Posso ser atraído muito rapidamente. Segundo, os objetos podem colidir num vórtice, no caso, objetos, setores do negócio, e ao colidirem pode criar novos setores. Pense, por exemplo, mídia. 10 anos atrás, talvez menos, você tinha empresa de jornal, empresa de TV aberta, uma empresa de TV fechada, uma empresa de internet, para citar algumas delas. Hoje é uma coisa só, um grupo empresarial só. Então, não tem mais como separar isso. Então, houve uma junção. Os veículos autônomos, qual vai ser a diferença, quando nós falamos entre uma GM e um Uber? Será que eu vou precisar de seguros? Talvez não, quer dizer, muda bastante o que nós entendemos de setores de negócio. E a terceira variável é que pode ser aleatória. Eu não preciso cumprir esse roteiro de me aproximar pouco a pouco. Posso ir lá da ponta ser atraído diretamente. Quer dizer, nenhum setor está salvo. Nenhum setor pode se considerar imune ou, isso aqui não vai acontecer comigo, o meu setor é diferente, eu estou vendendo parafuso para carro. Aí, de repente, não tem mais carro comprando parafuso e você pode ir para o buraco. Portanto, nós temos que reagir em relação a isso, e isso nos obriga a repensar muitas coisas. Tudo que nós criamos foi baseado no nosso processo de pensamento, no nosso paradigma. E eu só consigo olhar e pensar em novos paradigmas se eu me abstrair do meu pensamento atual. Se eu não mudar meu pensamento, eu não consigo pensar de forma diferente, eu não consigo mudar o mindset. Então, isso é fundamental, eu tenho que pensar de forma diferente. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, quando nós falamos de inteligência artificial. Para mim, está muito claro que RH vai ser robôs humanos. Nós vamos interagir com máquinas o tempo todo. Quando a gente fala máquina, não precisa ser aquele objeto humanoide que anda para lá e para cá com o olho vermelho piscando, mas é componente de software, um algoritmo de software, um veículo autônomo. Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos de robôs. Robôs não é o Schwarzenegger, mas qualquer software com inteligência artificial. A gente vai trabalhar com eles. Um assistente de voz nos ajudando numa operação, nos ajudando em qualquer atividade que nós estamos falando, até, por exemplo, me ajudando aqui numa aula, complementando coisas que eu estaria falando, buscando informações que eu não tenho de cabeça, mas que estão no Google. Ele estaria ajudando aqui a dar uma aula, provavelmente estaria entrando e comentando algumas coisas que eu falo, baseado aí nas frases que eu estou dizendo. Isso vai implicar em mudança nos empregos. Quais empregos nós teremos? Aqueles que as máquinas não vão fazer melhor do que nós. Dirigir carro, uma máquina faz melhor que nós. Como uma linha de produção de montagem, um robô faz melhor do que nós. Então, aonde nós vamos nos destacar? Nós vamos destacar em onde o ser humano é bom. Um lado, empatia, criatividade, resolução de problemas inesperados, pensamento criativo, tudo isso. E a máquina é boa em usar informações, lembrar de coisas. Se eu perguntar para vocês, a cada um de vocês, onde vocês estavam em 7 de janeiro de 2003, ninguém vai lembrar. A máquina captura essa informação rapidamente e te mostra. Se eu perguntar para vocês quanto é 708 vezes 214 dividido por 15 multiplicado por 4 e tira 2, vocês não vão responder, a máquina já teria me respondido. Então a máquina faz isso bem. Mas criatividade, empatia, não. Então quando o Watson ganhou o programa Jeopardy, ele não saiu para comemorar com os amigos. Ele não tinha noção nenhuma. Ele não tinha consciência do que ele fez. Essa é a diferença da máquina para o ser humano. Portanto, nós temos que ser muito criativos, usar o nosso lado humano.
Muitas vezes a gente fala, temos que pensar fora da caixa. Mas será que é suficiente pensar fora da caixa? Pensar fora da caixa talvez nos obrigue a usar a caixa como referência. E a caixa como referência nos limita. Talvez eu não precise nem mais da caixa. Esquece a caixa. Pensem como nada acontecesse. Eles têm feito isso muito em algumas iniciativas de inovação que eu participo. Participo do Conselho de Inovação de algumas empresas. Colocar um grupo para discutir, funcionários, e te diz claramente, olha, pessoal, esquece o que a sua empresa faz, esquece as regulações que o setor tem, esquece determinados limitadores. Pense no negócio. Depois você ajusta. Mas se você já trava do início, a coisa não vai muito à frente. Se você não trava, saem ideias muito boas. Depois você ajusta e coloca no mundo real. Mas não limita a criatividade. Então, nós temos que estruturar de outra maneira as nossas empresas, estruturar a nossa profissão, estruturar a nossa maneira de pensar. Em vez de hierarquia, uma empresa muito mais em rede, muito mais flat, em vez daquele controle, você tem que estar no escritório, se as pessoas estão empoderadas, podem falar em qualquer lugar. O planejamento tem que ser muito mais ágil. Por que eu faço planejamento anual? Muitas empresas chinesas, por exemplo, fazem planejamento trimestral e acompanhamento diário. O planejamento anual é quando eu não tinha informação em tempo real como eu tenho hoje. Não preciso manter ciclo anual. Absolutamente não existe absolutamente nada impeditivo disso. Eu tenho que estar mais vocacionado para fazer experimentações e correr o risco do erro. Na minha empresa ninguém erra. Isso é um absurdo. Você nunca vai inovar se você não errar. Mas não é errar por errar, é errar como aprendizado. E, obviamente, eu tenho que ter muito mais transparência. As informações hoje estão circulando. Não adianta a empresa tentar fingir alguma coisa, ou esconder, porque eu vou descobrir pelas redes sociais o que está acontecendo naquela empresa. Então, muito melhor ser transparente. É muito melhor agir com ética e transparência. Isso tudo porque nós estamos num processo de mudança muito intenso. Não é simplesmente uma era de mudança, mas é uma mudança de era. Isso é um impacto significativo. E as mudanças são exponenciais. Os próximos 20, 30 anos não correspondem aos últimos 30, 40 anos. Talvez corresponda a 200 anos. Vamos voltar 200 anos no tempo, imaginar 1808, Dom João VI. Imagina o mundo que era 1808. Inimaginável hoje. Pois é, daqui a 30 anos, nós estamos falando em 2047, quando as pessoas de 2047 olharem para 2049, desculpa, olharem para 2019, puxa, que mundo atrasado. Como os caras viviam naquele mundo atrasado. 30 anos. Então, a mudança de era em velocidade intensa. Portanto, temos que ser ágeis, rápidos. A frase do Klaus Schwab, que é o chairman do Fórum Econômico Mundial, tem muito a ver com isso. Não é mais aquela grande empresa que devora as pequenas, mas é o rato. Pode devorar a empresa grande, se ela for lenta. E essa frase fantástica de Hemingway, que mostra realmente o cenário de negócio. Como é que ele foi à bancarrota? Foi assim, foi gradualmente e de repente desapareceu. E é assim que as coisas acontecem. No início você não nota, parece que está tudo bem, tem até a inércia do seu setor de negócio, e até que de repente aquela tecnologia entrou e devastou o seu setor de negócio, qualquer que seja o setor de negócio. Portanto, esse é o grande desafio que nós temos. Temos que entender os paradigmas que estão sendo quebrados. Isso não é um papo de consultor. Se vocês olharem tudo que eu falei, tudo é real. Nada foi futurista, são coisas que já estão acontecendo. Talvez algumas em laboratório, mas é questão de poucos anos para estar na prática e alguns anos a mais para se disseminar pela sociedade. Muito do que eu falei está colocado em posts, eu publico em várias mídias, estão nelas, espalhadas aí, a CIO, a Neufeed, assim por diante, mas de qualquer maneira eu consigo colocar todas depois e aglutino no meu LinkedIn. Se vocês quiserem se conectar comigo, seria um prazer, né? É só entrar no link e colocar lá Centaurion. Todo dia eu coloco alguns posts, sempre com links externos, alguns que eu escrevo, outros de artigos que eu acho muito interessante, porque eu gosto muito de compartilhar. Eu acho que quanto mais compartilhar e ver os comentários, mais eu aprendo. Então, fique à vontade.
E lembro também que a gravação desse nosso bate-papo vai estar disponível no mesmo link. Se vocês mais tarde quiserem rever alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, pessoal, já são meio-dia, aí cumprimos o horário de 1 hora. Quero agradecer a todos vocês, espero que de alguma forma esteja sendo útil para vocês, ajude no dia a dia e muito obrigado a todos e talvez a gente consiga se conectar via LinkedIn a partir daí começar quem sabe uma interação pode ser bastante frutífera para todos nós. Um abraço, um bom almoço a todos e quem sabe nos veremos uma outra vez. Vou me despedir agora. Até mais. Até lá.